Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows. Bom, galera, vamos lá. Eu tô com a avaliação do Caio aqui e eu vou mostrar para vocês, pontuar alguns números aqui pra gente poder entender o que aconteceu com a nossa avaliação. Deixa eu tentar dar um zoom aqui para não ficar ruim na imagem quando vocês virem aí, beleza? Mas enfim, o peso quando o Caio iniciou, cadê? Quando o Caio iniciou era de esses 72,7 kg e ele tem 1,66 m de altura, tá? Deixa eu me passar para cá e a gente vai ver agora a questão dos percentuais aqui. Que no caso, opa, peraí, tá mais para cá. Bom, aqui ele dá uma margem ideal do que seria bacana para o Caio, né? Seria interessante para a saúde dele. Seria de 14% pela altura e peso dele. Atual volume, quando a gente faz todo o processo de avaliação. A gordura atual dele está 20,75, o peso gordo 15,9, o peso magro 57,61 e o desejável seria ali o 67, que é 66,99, certo? Aí, beleza. Vamos pro... Essa foi a primeira avaliação e agora a gente vai para o resultado que ele teve com o nosso trabalho, tá? Então, o peso do Caio, como eu falei para vocês, eu tenho ele aberto aqui no outro lado, era de 72,700 e ele aqui tá com 72,800. Você fala, pô, o Caio engordou? Não necessariamente, tá? Deixa eu me passar para cá e eu já mostro. Vamos lá nos percentuais. Então, o ideal ainda continua sendo ideal, porque ele não aumentou altura nem nada, então a mesma coisa. O percentual de gordura dele já baixou. Então, se vocês lembram, o percentual de gordura dele estava 20,75 e agora, ó, baixou 18,59. O peso gordo dele era 15,9, tá? E hoje o peso gordo dele tá 13,53. Peso magro dele 59 hoje e antes ele estava com 57. Então ele estava com 57,61, está com 59,27. Então o que a gente entende aqui? Que a gente conseguiu melhorar no Caio uma questão de trocar gordura por massa muscular. Então o peso dele aumentou ali, mas não quer dizer que ele esteja ruim. Ele está fazendo a troca. Claro que o padrão aqui do aplicativo dá um peso que seria interessante para ele. Seria um peso para ele poder alcançar e ficar com uma questão de saúde. Seria aqui esse peso desejável. Só que quando a gente trabalha com rendimento, performance, isso é muito variável, tá? Regrinha de MC, então, nem bate mais. Então, baseado nisso, eu concordo que o Caio teve uma evolução sim. A gente tem as fotos dele aí. E na avaliação física ele mostrou um resultado melhor que até aqui nas fotos, porque a foto é mais estética, demora um pouquinho mais, mas ele teve um resultado sim. Fechou? Nice. Então vamos lá, galera. Fazendo comparação aqui antes e depois. Vou começar com o menino Caio. Então aqui no Caio, aqui seria o antes e aqui depois, certo? Quando eu pego já aqui, ó, nessa região do trapézio, não sei se vocês conseguem observar, a gente já tem uma diferença, já está mais saltado, sinal que o rosto dele começou a afinar. O pescoço, o diâmetro já começa a marcar mais. Os ombros dele, ó, se você olhar aqui, esse ombro e esse ombro, já deu uma diferença em questão de marcar um pouco mais. No outro dá pra ver melhor, esse aqui e esse. Então a gente já tem uma agressividade maior nesse ombro, tá começando a ficar mais marcado. Então a gente sempre define as extremidades para depois vir para a grande massa. Quando a gente vem para a parte do abdômen, que é o que mais chama atenção, ainda tem um trabalho longo a fazer. Essa parte mais funda da piscina, então é onde vai demorar mais para sair essa água toda aí, essa gordura. Mas quando a gente vê esse espaçamento aqui do culote e o braço, ó, a gente vê que já mudou um pouco o volume de um para o outro. As curvas mudam, começam a diminuir, tá? A questão do braço dele, aqui não tá dando para ver, mas pela outra avaliação, a gente conseguiu ver uma diferença boa. Deixa eu ver se consigo já ir na outra foto. Já deu. Aqui, a gente já consegue ver mais coisas também. Vamos lá. As marcações. Olha esse ombro e esse ombro. Então a gente já tem uma diferença aí no volume muscular, ombro mais marcado, mais eminente. O volume da barriga diminuiu pouca coisa. Aí você vê que aqui tinha uma dobra maior. Ele tem uma questão de acúmulo de água. Toda a parte posterior dele, que seria essa parte das costas aqui, acumula muita água, velho. Muita gordura. Quando a gente vai fazer a avaliação dá pra perceber.
né? Vamos para a próxima. Parte do dorso aqui, a gente já vê uma coisa. Deixa eu tirar de novo aqui, peraí. Quando a gente, pronto, agora vai dar pra ver. Quando a gente vem para a parte do dorsal aqui, ó, a gente faz a comparação. O ângulo tá diferente um pouco, galera, por causa de sombra, mas a gente começa a ver que as costas dele começam a limpar mais. Quando eu olho aqui, ó, a escápula dele tá com mais profundidade do que essa, tá? Então a gente vê que tá começando a limpar a parte de cima aqui, ó, tá começando a sair aquela gordura, aquela água que tava ali. Ele começou a tomar mais água agora. Essa parte é o culote, onde a gente tem um maior acúmulo de gordura e água, então ele vai dar um pouquinho mais de trabalho para sair, como eu disse, essa parte mais funda da piscina. Mas até a largura do ombro dele já mudou, beleza? Aqui já é outro indivíduo e eu vou encerrar o vídeo aqui. Party, baby, show me. Então estamos com a avaliação do Vitor aqui, dia 4, cadê? Dia 4/5, beleza? Então vamos dar um zoom aqui para poder pegar tudo certinho que eu preciso. Cadê? Então o peso do Vitor inicial, 69,3 kg, um cara de 1,72 m, não é muito peso, né? Ele é bem seco, o Vitor é um ectomorfo, 100%. E aqui a gente vai para o que a gente está olhando de fato, que seria o percentual de gordura, né? Que é o que vocês mais se preocupam. Como vocês podem ver, deixa eu ver se eu consigo dar uma diferença para cá. Como vocês podem ver, o Vitor é um cara que tem um percentual de gordura muito baixo, velho. Ó, o peso, ó, a gordura atual dele é de 14%, não, ideal de 14%, e ele tá com 10% de gordura, ó. 10% é muito baixinho. Então isso foi quando ele iniciou, tá? O peso gordo dele é ridículo, 7,14, e o peso magro 62,16, e o que seria um peso bacana para ele pelo aplicativo aí, que é esse desejável, então mais aqui embaixo seria 72,200 e pouquinho, né? Bom, isso foi quando ele iniciou. Agora, vamos ver o que aconteceu com o Vitão. Quando a gente fez nossa última avaliação nessa última sexta-feira, que foi no dia 13/6, que tá ali em cima. Mas já vamos pra cá. Então vamos ver como é que tá o peso do Vitor. Pera aí que esse negócio fica subindo ali. Então o peso do Vitor hoje tá 70,20. E o peso dele quando iniciou era de 69,300. Então teve um aumento de massa muscular aí de peso. Porque magro ele continua. Né? Beleza, vamos lá. Quando a gente vem pra cá, deixa eu fechar isso aqui. Quando a gente vem para os percentuais, que é o que chama a atenção de todo mundo sempre. Vamos lá, o ideal continua 14%, que seria para a altura dele e tal. O percentual de gordura dele subiu pouquinho, décimos, velho. Ele tava com 10,30, foi para 10, não, baixou. Nossa, baixou, era 10,30, foi para 10,24. Baixou mais ainda. O peso gordo dele que aumentou um pouquinho, né? Então aqui, ó, era 7,14 e agora ele tá com 7,19, então aumentou um pouquinho aí o peso gordo. Mas quando a gente vai pro peso magro dele também, era 62 quilos e agora a gente tá com 63, então ele teve aumento de massa magra aí. Então foi para 63,1, ele tinha 62, foi quase 1 quilo de massa muscular. Porque quando a gente olha lá o peso gordo que subiu, véio, é ridículo, entendeu? É muito baixo mesmo. Para 19 era 14, subiu 5 décimos ali. Então a gente tem um resultado perfeito do Vitor aí também. Então ele está conseguindo ganhar massa muscular, ganhar um volume interessante de músculo e manter a gordura, não deixar ela subir tanto. Ganhar músculo com qualidade, que dá trabalho fazer. Lembrando que ele é um jovem natural, jogador de futebol, tá? O objetivo dele é outro, mas a gente está conseguindo uma evolução nele aí também. Demorou? Bom, aqui a gente está com o Vitão, né? Menino Vitor, jogador de futebol, tal. Ele não tem pretensão de ficar tão pesado, mas ele já respondeu ao treino. Na avaliação vocês vão ver aí que ele teve uma perda de gordura significativa e teve aumento de massa muscular. Não perda, ele ganhou um pouco, aliás, de gordura, mas o BF dele baixou porque ele conseguiu aumentar o músculo, velho.
Quando a gente olha aqui, ó, olha esse conjunto aqui, ó. Quando a gente pega o ombro, os dois deltoides, tá? Quando a gente pega esses dois ombros aqui, ó, e compara com esses outros dois, é nítida a diferença, tá mais agressivo, tá? A profundidade do trapézio como mudou e a altura dele já subiu, tá? Então a musculatura está sendo forte. A questão dele é o que? Peito, velho. Peitoral é uma musculatura que para ele responder a gente precisa usar muita carga, a gente não está tendo. E ele perde massa muscular muito rápido também. Então teve pontos que ele melhorou, outros que ele não foi tanto. Aqui a gente percebe que isso é um pouquinho de água, né? E aqui a gente precisa trabalhar mais. Um indivíduo seco, não tem o que falar, o abdômen dele extremamente seco. O percentual de gordura dele é de 7%, galera, pra vocês terem noção. Então chega a ser ridículo a avaliação, né? Vamos passar para a próxima foto. Vamos para a questão do ombro aqui, a gente já consegue ver de primeira, né? Deltoide, a diferença do volume, velho. Na moral, ó o tamanho desse ombro para esse ombro. Beleza, olha o braço. Agora olha esse braço. Cara, então responde sim, né? Ele tem meio que um desvio de coluna aqui, a gente está tentando corrigir isso. Mas ele conseguiu melhorar, pelo menos a postura das costas dele está começando a ficar melhor. E é genético dele, se vocês tiverem visto na outra foto, ó, o estômago dele é meio alto. Mas é da genética dele, já é perfil dele, mesmo ele sendo sequinho. Agora aqui, mais uma vez a gente vê a agressividade. Olha a profundidade dessa foto para essa. Tá? Lembrando que aqui é a primeira foto e aqui é após o resultado. Então aqui a gente tinha um indivíduo que era seco, tal, mas não tinha tanto volume muscular. Olha a saltada que deu esse trapézio aqui. Essa parte de cima, como tá mais eminente. A gente chama isso de 3D, a profundidade, né? E tá saindo nele no dorsal. Aqui a largura das costas no latíssimo mudou também, em comparação a essa foto, né? Cintura dele, ele acha que deu uma retida e tal, mas cara, pouca coisa. Tríceps dele começou a sair, então ele começou a responder bem aos estímulos. E é isso, aí a gente fecha a avaliação do Vitão assim também. Energy, forget it. Don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit. Bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss. Be a legend, not a myth. Yeah. It's obnoxious that I'm conscious. Rapping honest as promise. Try to harness. As an artist, stay modest. It's a long quest. Bom, estamos aqui agora com a avaliação do senhor José Aglailson. Cadê? Aqui, José Aglailson. Dia 4/5 também com os meninos, os demais, né? Bom, deixa eu dar um zoom aqui para ver se melhora. No outro vídeo ficou meio zoado. O que a gente tem que notar aqui? Quando a gente iniciou a avaliação com a Aglailson, dá um clique ali, muda tudo que sai. Bom, vamos lá. Quando a gente começou a avaliação aqui com a Aglailson, ele tinha 71 kg, 71 kg,200 para um cara de 1,72 m. Não estava muito acima do peso. Mas como a gente viu ali, a questão da Aglailson não é estético, tá? Ele preserva mais a saúde e qualidade de vida. Bom, deixa eu me passar para cá e jogar, vamos ver as nossas margens aqui agora. Certo? Cadê? Então aqui os percentuais. Aqui a gente também tem um valor que seria saudável para o Aglailson, que seria de 16%. Né, de gordura ideal. A gordura total dele estava em 17,80, não estava alta, né, mas não estava um pouquinho acima do que o proposto. Peso gordo 12,67, peso magro 58,53 e o desejável ali seria uma média de 70 kg, 69,68, né? Beleza. Vamos para outra, que foi o resultado final dele, e aí a gente faz a comparação como fez aquela hora, né? Vamos dar aquele zoom master aqui para tentar captar melhor possível a imagem. Tá aqui. E aqui a gente vai comparar. Então lembrando que o peso do Aglailson era de 71,200 e aqui ele está com 72,500. Pô, Erasmo, ele subiu o peso? Subiu. Mas não quer dizer que o peso seja o fator mais importante, tá, galera? Porque a gente tem coisas acontecendo aqui ao mesmo tempo. Pera aí, jogar um pouco mais para lá, pronto. Então, vamos lá pelos percentuais. O ideal ainda continua sendo, ele não mudou a altura, então seria de 16. O percentual de gordura dele agora é 16,95
E o Aglaíus estava com 17,80. Então ele baixou o percentual de gordura dele, mesmo tendo aumentando o peso. E aí que bacana, vamos pro peso gordo? Peso gordo ele baixou pouquinho, né? Mas ele baixou o percentual de gordura em proporção ao corpo. Por quê? Ó, antes ele estava com 12,67 e agora ele está com 12,29. Isso quer dizer que o quê? Que o peso magro dele aumentou. Só pode ter sido isso. Quando a gente vai no peso magro dele era 58,53. Hoje está em 60,21. Tá vendo aqui? Esse menorzinho aqui, ó. Então quer dizer que o quê? Ele perdeu um pouquinho de peso gordo, né? Que foi décimos ali, mas ele aumentou a massa muscular magra. Então, em proporção ao peso dele hoje, ele está com mais músculo. Ele consegue queimar mais gordura também. E aí, quando a gente vai para o BF, que é o percentual de gordura aqui, que seria essa casinha aqui, a gente está com um percentual legal, né? Então, não tá baixando o percentual porque o volume de massa muscular dele é maior. E quanto mais músculo você tem, mais caloria você consegue queimar e mais gordura você consegue queimar também. E esteticamente dá uma diferença notável. Vocês vão ver aí pela avaliação dele. Fechou? Seguimos aí. Bom, aqui eu já tenho o Aglaíus, né? Foi um dos que teve mais evolução, assim, em quesito em tudo, velho. Emagrecer, em foco e tudo mais. Ele ainda tem uma questão especial que é aquela parada que ele tem do coração de arritmia, então a gente teve uma mudança. Bom, vamos lá. Quando a gente vê o ombro, mais uma vez a gente vê que tem diferença. As periferias sempre vão se destacar mais rápido que o resto, tá? Então quando a gente compara, a gente vê aqui já tá mais sequinho, até a parte do pescoço dele aqui, ó, tá aparecendo mais. Sinal que ele perdeu água. O peitoral dele tava bem cheio antes, só que era muita água, mano. Agora a gente tá ficando um pouquinho mais seco, tá saindo um pouco de gordura e água. Mas no pump, quando ele treina, ele tá um volume diferente. Abdômen, a gente já vê aqui uma largura que já dá pra ver a diferença. Até o umbigo muda. Você olha esse umbigo para esse, ele tá mais esticado, né? Esse daqui tá mais esticado. E a largura também, ó. A gente pega uma largura de um quadril pro outro, tá totalmente diferente já. Questão do braço. O braço dele cresceu bastante nessa avaliação que a gente fez. Tipo, 1 centímetro, né? Cada braço. Então é um crescimento bom se tratando de braço. Vamos para a próxima foto. Aqui dá para ver nitidamente também a diferença no deltoide. Ó. Aqui muito mais agressivo do que no outro, né? Até a postura dele, se vocês olharem, melhorou. Quando a gente vê aqui, ele estava mais relaxado, abdômen relaxado. Aqui ele conseguiu posturar mais. É o que? O músculo antagonista está conseguindo equilibrar. Geralmente a gente tem o peito fechado porque o músculo das costas não é trabalhado de forma adequada. Aqui, né, a frente do abdômen deu uma diferença também, a gente consegue notar. Vamos para a próxima foto, que é de dorso, que é da dorsal. Parte do dorsal, velho, mesma fita. Aqui ele tá dando meio que uma contração ainda da escápula, mas dá pra ver que a profundidade da musculatura tá maior, né? O espaçamento também entre os braços ali, ó, nessa parte daqui, ó, aqui pra cá, a gente vê em cima aumentou, né? Que é o latíssimo, que deu uma aumentada, latíssimo dorsal, que a gente fala asa, né? E a cintura deu uma afinada. Se você olhar aqui, ó, a sombra desse culote, ó, a sombra desse, já diminuiu bastante. Então ele é o cara que consegue perder gordura e aumentar a massa muscular, né? Se ele focar, ele chega no objetivo top bem rápido. E aqui eu fiz mais um comparativozinho só pra gente ter uma noção da profundidade da definição, né? Então aqui ele já tinha uma definição nesse lado esquerdo aqui para o direito, mas a gente já vê uma diferença boa, tá? Então, como eu disse mais uma vez, responde sim. Ó, parte de baixo, os culotes. E essa foi a evolução do Aglaíus, certo?
I'ma take it now, no you're never gonna break me. I'ma stay loud in the face of the hate, see I'ma speak out, take the muzzle off my face, breathe out of my mouth every word that will make me. Never had a doubt of the life that I'm making, never had a doubt of the fight I'll be facing, never had a doubt of the nights I'll be aching. Life is all about having dreams that you're chasing. With me now, I'll leave your ass in the street now, I'll put your ass underneath ground, I'll bury you 6 feet deep now, and you better stay down. Get the hell out of my way now, it doesn't matter what you say now, I'm gonna take hold of fate now. I'm the type of dude who will not remain nameless. I'm the type of dude who is headed for greatness. I'm the type of dude who could really make changes, cause I'm the type of dude that's becoming contagious. I'm the type of dude that will always be ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type of dude that they say is fucking heinous, cause I'm the type of dude that you know is fucking dangerous. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, 'cause